O frio cortante da madrugada escocesa envolveu as colinas que cercavam Lanark como um manto invisível. A cidade dormia sob o jugo inglês, suas ruas estreitas de pedra polidas pelo tempo, ecoando apenas o passo cadenciado dos guardas que patrulhavam com a confiança de quem acredita na paz forçada. Nas torres da guarnição, tochas tremeluziam contra o vento gelado, projetando sombras dançantes sobre as muralhas de pedra cinzenta. William Wallace permanecia imóvel entre as urzes das colinas, seus olhos azuis fixos na cidade que se estendia abaixo como uma presa adormecida. Ao seu lado, uma dúzia de homens aguardava em silêncio absoluto, suas respirações formando pequenas nuvens de vapor no ar gélido. Eram camponeses transformados em guerreiros pela necessidade, suas mãos calejadas, empunhando claymores ancestrais e machados de guerra herdados de pais e avós. O vento noturno trazia até eles o cheiro acre de fogueiras apagadas, misturado ao odor pesado de cavalos estabulados e ao aroma doce da palha úmida. De tempos em tempos, o som distante de cascos contra as pedras das ruas quebrava o silêncio, seguido pelo arrastar metálico de armaduras mal ajustadas. Wallace estudou cada sombra, cada movimento dos sentinelas ingleses. Havia padrões na patrulha, intervalos previsíveis entre as rondas, pontos cegos nas defesas que sua mente estratégica catalogava metodicamente. A lua minguante oferecia pouca luz, mas isso era uma vantagem para homens que conheciam cada pedra, cada trilha, cada esconderijo nas terras de seus ancestrais. Os ingleses confiavam em muralhas e números, mas não conheciam o coração da terra que ocupavam. Um dos homens sussurrou algo inaudível, apontando para uma janela iluminada na casa do xerife. Wallace assentiu quase imperceptivelmente, seus dedos apertando o cabo do machado de guerra que pendia de seu cinto. A madeira polida pelo uso estava aquecida por suas mãos, como se a arma ansiasse pelo que estava por vir. Hazelrig estava lá, dormindo tranquilamente, enquanto o sangue escocês que havia derramado clamava por justiça desde a terra. O tempo parecia suspenso naquele momento antes da ação, quando cada respiração poderia ser a última, quando cada batimento do coração ecoava como tambores de guerra nos ouvidos dos homens. Wallace fechou os olhos por um instante, permitindo que a memória de Marion preenchesse sua mente. Seu rosto angelical, seu sorriso que iluminava mesmo os dias mais sombrios do inverno escocês, sua voz doce chamando seu nome. E depois, a imagem terrível de seu corpo sem vida, manchado pelo sangue que os soldados ingleses haviam derramado como se fosse água. A raiva queimava em seu peito como ferro em brasa, mas Wallace a controlava, moldava-a em algo útil, letal. Esta não seria uma investida cega alimentada apenas pela fúria. Seria cirúrgica, calculada, devastadora. Os ingleses aprenderiam nesta noite que a Escócia não era terra conquistada, mas sim um leão adormecido que, uma vez desperto, não conheceria descanso até que os invasores fossem expulsos ou mortos. Um corvo grasnhou nas árvores próximas, seu som áspero cortando o ar como uma lâmina. Wallace abriu os olhos e seus homens viram neles algo que fez seus próprios corações se acelerarem. Não era apenas determinação ou coragem. Era algo mais primitivo, mais profundo. Era a fúria ancestral dos celtas, a sede de liberdade que corria no sangue escocês como fogo líquido. As estrelas começaram a empalidecer no horizonte oriental, sinalizando que a madrugada se aproximava. Era o momento perfeito, aquela hora em que o cansaço pesava mais sobre os ombros dos guardas, quando a vigilância se relaxava e os reflexos se embotavam. Wallace fez um gesto sutil com a mão, e seus homens se posicionaram como lobos preparando-se para a caçada. Cada um sabia exatamente qual seria seu papel. Cada movimento havia sido ensaiado na mente centenas de vezes.
A cidade de Lanark repousava diante deles, inconsciente de que sua noite pacífica estava prestes a se transformar em pesadelo. As chaminés soltavam finas colunas de fumaça que se dissipavam na brisa matinal, e o som ocasional de algum animal se mexendo nos estábulos quebrava o silêncio como sussurros fantasmagóricos. Para os ingleses, era apenas mais uma noite de ocupação tranquila, em território pacificado. Para Wallace e seus homens, era o início de uma guerra que transformaria a Escócia para sempre. O primeiro sinal seria dado quando a última patrulha completasse sua ronda e desaparecesse na curva da rua principal. Então, como uma tempestade descendo das montanhas, eles se moveriam com velocidade e brutalidade que deixariam os invasores sem tempo para reagir adequadamente. A vingança seria rápida, mas a memória dela duraria gerações. Esta noite, Lanark se tornaria o berço de uma lenda que crianças escocesas contariam aos sussurros por séculos vindouros. O vento mudou de direção, trazendo agora o cheiro da cidade mais claramente. Pão azedo, cerveja derramada, suor e medo. Wallace sorriu grimly, um sorriso sem alegria que prometia morte aos inimigos de sua terra. A tempestade estava prestes a começar e ele seria seu olho devastador. O sangue de Marion clamava por justiça das pedras frias de Lanark. Esta noite, Wallace responderia a esse chamado com ferro e fogo. Esta noite, a Escócia começaria a despertar de seu sono forçado. Esta noite, William Hazelrig pagaria o preço final por seus crimes contra o povo escocês. A madrugada trouxe consigo não apenas a luz, mas também a promessa de liberdade escrita em aço e sangue. A dor da perda perfurou o coração de Wallace como uma lâmina enferrujada, renovando-se a cada respiração, a cada batimento. Marion Braidfoot havia sido mais que uma companheira. Era a luz que guiava seus passos através dos dias sombrios da ocupação inglesa. A voz suave que acalmava a tempestade que crescia em sua alma a cada nova injustiça testemunhada. Suas mãos delicadas haviam curado ferimentos de homens que retornavam das escaramuças. Seus olhos compassivos haviam enxugado lágrimas de viúvas e órfãos. Era uma rosa que florescera mesmo na terra áspera da resistência escocesa. Hazelrig havia arrancado essa flor pela raiz, pisoteando-a com a crueldade casual de um homem que via os escoceses como animais a serem domados. O xerife inglês havia ordenado sua morte não por qualquer crime que ela tivesse cometido, mas simplesmente porque ela representava algo que ele não podia tolerar: a dignidade escocesa que persistia mesmo sob o jugo inglês. Foi um ato de terror calculado, destinado a quebrar a vontade de resistência que ainda pulsava nos corações dos nativos. Mas Hazelrig havia cometido um erro fatal. Ao assassinar Marion, ele não havia quebrado Wallace, havia forjado algo novo e terrível em seu lugar. A dor transformou-se em fúria, a fúria em determinação, e a determinação em uma sede implacável de vingança que consumia tudo em seu caminho como fogo selvagem. Os homens que seguiam Wallace podiam ver essa transformação em seus olhos, na forma como suas mãos se fechavam em punhos, na quietude mortal que emanava de sua presença. Não precisavam de discursos inflamados sobre liberdade e pátria, embora essas palavras também movessem seus corações. O que os uniu naquela noite fria foi algo mais primitivo e poderoso: o reconhecimento de que a injustiça havia ultrapassado todos os limites toleráveis. Marion era filha da Escócia tanto quanto esposa de Wallace, e sua morte ultrajou não apenas um homem, mas toda uma nação que já havia suportado demasiadas humilhações. Duncan MacLeod, um gigante barbado cujas mãos podiam quebrar pescoços como galhos secos, sussurrou palavras de conforto que soaram como rugidos abafados. Havia perdido a própria irmã para a brutalidade inglesa 2 invernos atrás e via em Wallace um espelho de sua própria dor. Robert Blair,
jovem demais para ter barba completa, mas velho o suficiente para empunhar uma espada, apertava os dentes até que seus maxilares doíam. Sua própria mãe fora desonrada por soldados ingleses e a sede de retribuição queimava em suas veias como veneno. Cada homem trazia sua própria história de perda, sua própria razão para estar ali nas colinas geladas, aguardando a hora de atacar. Fazendas queimadas, filhos mortos, mulheres violentadas, anciãos espancados até a morte por não se curvarem suficientemente rápido diante dos conquistadores. A ocupação inglesa havia plantado sementes de ódio em solo escocês, e agora a colheita estava madura. Wallace não falava de seus planos como um comandante militar, delineando estratégia. Falava como um homem que havia perdido tudo que tornava a vida digna de ser vivida e que agora só encontraria paz na destruição completa daqueles responsáveis. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma intensidade que fazia os homens mais duros tremerem. Não era apenas um ataque que planejavam, era um acerto de contas cósmico entre justiça e tirania. A lembrança de Marion morta em seus braços alimentava o fogo que queimava em seu peito. Seus olhos, que uma vez brilharam com amor pela vida, haviam se tornado vidrados e vazios. Suas mãos, que acariciaram seu rosto com ternura infinita, estavam frias como mármore. O sangue que manchava seu vestido simples de linho era uma acusação silenciosa contra cada momento de hesitação, cada dia em que Wallace havia escolhido a cautela sobre a ação direta. Hazelrig pagaria com sua vida, mas isso seria apenas o começo. Todo soldado inglês em Lanark responderia por sua complacência com o sistema que permitiu tal atrocidade. Toda a pedra da guarnição seria derrubada, toda a bandeira inglesa seria queimada, todo o símbolo da ocupação seria erradicado da face da terra. A vingança seria total, absoluta, inesquecível. O vento noturno carregou até eles o som distante de risos vindos de uma taverna onde soldados ingleses bebiam cerveja escocesa e contavam histórias sobre as mulheres nativas que haviam possuído a força. Para eles, a ocupação era uma festa prolongada às custas de um povo conquistado. Esta noite, aprenderiam o verdadeiro custo de sua crueldade casual. Wallace tocou o amuleto que Marion lhe havia dado, uma pequena cruz celta entalhada em madeira de carvalho. Ela havia pertencido à mãe dela, e à avó antes disso, uma linha ininterrupta de mulheres escocesas que haviam sobrevivido a invasões e ocupações anteriores. Agora essa linhagem estava quebrada, mas sua memória viveria na vingança que ele estava prestes a executar. A madrugada se aproximava, e com ela a hora em que contas seriam acertadas. O silêncio da noite seria quebrado por gritos de terror e súplicas por misericórdia que não viriam. Lanark despertaria do pesadelo de viver sob o jugo inglês para descobrir que havia pesadelos ainda piores reservados para aqueles que oprimiam os inocentes. A semente da vingança, plantada no sangue de Marion Braidfoot, estava prestes a dar seus frutos terríveis e necessários. A estratégia fluía da mente de Wallace como água de uma fonte, clara e inevitável. Havia estudado Lanark por semanas, memorizando cada rua, cada beco, cada ponto fraco nas defesas inglesas. A guarnição estava estabelecida no coração da cidade, um conjunto de edifícios de pedra conectados por pátios murados, onde os soldados mantinham seus cavalos e equipamentos. A casa do xerife Hazelrig ficava no centro desse complexo, protegida por 2 camadas de guardas, mas acessível através de uma passagem lateral que ele havia identificado durante suas observações noturnas. Wallace dividiu seus homens com a precisão de um cirurgião manejando bisturi. Duncan MacLeod lideraria 5 homens até as estradas que levavam para fora de Lanark, selando todas as rotas de escape. Suas ordens eram claras. Nenhum mensageiro poderia deixar a cidade para alertar as guarnições vizinhas. Qualquer inglês que tentasse fugir seria morto silenciosamente,
seus corpos escondidos até que a operação principal estivesse completa. MacLeod conhecia cada trilha e atalho nas colinas circundantes melhor que qualquer mapa inglês poderia indicar. Robert Blair e 3 outros homens receberiam a tarefa mais perigosa: o ataque frontal ao quartel principal. Não era um ataque suicida, mas uma distração calculada. Deveriam fazer barulho suficiente para atrair os guardas, criando confusão e dividindo as forças inimigas. Blair era jovem, mas sua fúria queimava tão intensamente quanto a de homens 2 vezes mais velhos. Wallace havia visto nos olhos do rapaz a mesma sede de vingança que consumia sua própria alma. O próprio Wallace lideraria os 4 homens restantes em uma investida direta à residência de Hazelrig. Era o grupo menor, mas também o mais letal. Cada homem havia sido escolhido não apenas por sua coragem, mas por sua capacidade de matar em silêncio quando necessário. Thomas Graham, cujas mãos grandes como pás podiam quebrar pescoços sem fazer ruído. John Blair, irmão mais velho de Robert, cuja lâmina nunca deixara de encontrar o coração de um inimigo. William Crawford, que se movia através das sombras como um fantasma faminto. A sincronização seria crucial. Cada grupo deveria estar em posição antes que os primeiros raios de sol tocassem as torres da cidade. O ataque começaria quando a patrulha da meia-noite completasse sua ronda e os guardas relaxassem momentaneamente, acreditando que mais uma noite pacífica chegava ao fim. Wallace havia cronometrado esses momentos por várias semanas, identificando um intervalo de 15 minutos quando a vigilância era mais frouxa. Não haveria quartel para os soldados ingleses. Esta não era uma batalha convencional, onde prisioneiros poderiam ser feitos e trocados posteriormente. Era uma execução em massa, uma limpeza necessária de uma infestação que havia durado tempo demais. Os ingleses em Lanark haviam escolhido seu destino quando escolheram servir a um sistema de opressão que tratava escoceses como animais de carga. Wallace delineou rotas de escape específicas para cada grupo. Se algo desse errado, se reforços chegassem mais cedo que o esperado, cada homem sabia exatamente qual caminho seguir para as colinas. As florestas de carvalhos e bétulas que cercavam Lanark ofereciam esconderijos que homens nascidos naquela terra conheciam desde a infância. Os ingleses poderiam perseguir, mas estariam caçando fantasmas em território que não compreendiam. O ataque deveria ser rápido e absoluto. 20 minutos seria tempo suficiente para completar a missão principal. Mais que isso, e o risco de reforços externos se tornaria demasiado grande. Wallace não tinha ilusões sobre as consequências de suas ações. O rei Eduardo reagiria com fúria selvagem, enviando mais soldados, queimando aldeias, enforcando suspeitos. Mas isso apenas provaria aos escoceses o que muitos já sabiam, mas temiam aceitar: que não havia coexistência pacífica possível com conquistadores que viam direitos humanos como privilégios a serem concedidos ou retirados conforme sua conveniência. Cada homem carregava sinais distintivos que permitiriam reconhecimento rápido no caos da batalha. Faixas de lã azul amarradas ao braço esquerdo, visíveis mesmo na escuridão parcial da madrugada. Os ingleses dormiam em suas camisas de dormir e túnicas desajeitadas, seriam alvos fáceis para homens vestidos para a guerra e famintos por vingança. As armas foram verificadas uma última vez. Lâminas afiadas até que pudessem cortar cabelos suspensos no ar. Pontas de lança untadas com gordura para penetrar mais facilmente através de costelas. Cordas de arco ajustadas para maior tensão. Não haveria falhas mecânicas nesta noite. Apenas a vontade implacável de homens que haviam perdido tudo o que importava e agora só encontrariam propósito na destruição de seus opressores. Wallace olhou nos olhos de cada homem, vendo ali o reflexo de sua própria determinação mortal. Não eram mais camponeses assombrados por soldados arrogantes.
Eram instrumentos de justiça divina, anjos da morte enviados para equilibrar as balanças que haviam se inclinado por tanto tempo a favor da tirania. Lanark despertaria em sangue, mas das cinzas dessa violência necessária, uma Escócia mais forte poderia emergir. A estratégia estava perfeita, os homens estavam prontos e a hora da vingança finalmente havia chegado. O sinal cortou o ar noturno como um sussurro mortal, o chamado baixo de uma coruja repetido 3 vezes. Wallace emergiu das sombras como uma aparição vingativa, seus homens fluindo ao redor dele com a coordenação letal de lobos caçando em matilha. O silêncio sepulcral que havia envolvido Lanark por horas se fragmentou instantaneamente em uma sinfonia de violência calculada. Portas de madeira explodiram sob o impacto de ombros poderosos, dobradiças arrancadas de seus encaixes com estrondos que ecoaram pelas ruas estreitas como trovões. Duncan MacLeod e seus homens moveram-se pelas posições dos guardas como a própria morte personificada. Uma lâmina encontrou a garganta de um sentinela meio adormecido antes que pudesse gritar, o sangue jorrando entre dedos desesperados enquanto ele desabava contra a muralha de pedra. Outro guarda conseguiu abrir a boca para soar alarme, mas apenas encontrou o punho de ferro de MacLeod esmagando sua traqueia. O som foi abafado e úmido, como madeira molhada sendo quebrada. Nas ruas principais, Robert Blair liderou sua carga contra o quartel com a ferocidade de um javali ferido. Suas Claymore cravou-se no peito de um soldado inglês que emergira cambaleando de seu alojamento, a lâmina atravessando as costelas com um som úmido de carne sendo dilacerada. O homem olhou para baixo com expressão de surpresa infantil, como se não conseguisse compreender por que havia aço saindo de suas costas. Sangue borbulhou de sua boca antes que desabasse de joelhos. O fogo espalhou-se com voracidade sobrenatural. Tochas foram arrancadas de seus suportes e atiradas através de janelas abertas, ateando fogo a cortinas de linho e palha seca armazenada nos cantos. As chamas lamberam as vigas de madeira dos telhados como línguas faminta, criando uma luz dançante e infernal que transformou a noite em pesadelo dourado. O cheiro de madeira queimando misturou-se ao odor metálico do sangue derramado e ao fedor acre de medo e morte. Wallace moveu-se através do caos com propósito singular, cada passo calculado para levá-lo mais próximo de seu objetivo. Sua Claymore encontrou a barriga de um soldado que tentava organizar uma defesa desesperada, abrindo-o como um peixe sendo limpo para o jantar. As entranhas se derramaram sobre as pedras com um som molhado e repugnante. O homem ficou ali de pé por um momento impossível, olhando para baixo para seus próprios intestinos antes de desabar em convulsões agônicas. Gritos ecoaram pelas ruas como música demoníaca. Alguns eram de dor pura, quando lâminas encontraram carne desprotegida. Outros eram de terror quando soldados ingleses compreenderam que estavam sendo caçados por homens que não ofereceriam quartel ou misericórdia. Muitos tentaram se render, caindo de joelhos com mãos levantadas, mas encontraram apenas aço frio respondendo às suas súplicas. Esta não era uma batalha onde prisioneiros seriam feitos. Um jovem soldado inglês, não mais velho que Robert Blair, emergiu de uma porta lateral brandindo uma espada curta com mãos trêmulas. Seus olhos estavam arregalados de terror e lágrimas desciam por suas bochechas sem barba. Wallace viu Marion naquele rosto jovem por um instante, a mesma expressão de medo e confusão que ela deve ter tido em seus últimos momentos. Mas a compaixão durou apenas um batimento de coração antes que a fúria a consumisse novamente. O machado de Wallace descreveu um arco perfeito no ar, cravando-se no crânio do jovem soldado, com um som como madeira sendo rachada. Sangue e fragmentos de osso salpicaram as pedras molhadas, criando padrões grotescos que pareciam escritos em alguma linguagem primitiva de violência. O corpo convulsionou uma vez antes de ficar imóvel,
os olhos ainda abertos, mas agora vazios de qualquer consciência. Thomas Graham agarrou um soldado pela garganta, erguendo-o do chão com uma mão, enquanto a outra empunhava uma adaga. O inglês chutou desesperadamente, suas botas batendo contra as coxas de Graham, como um pássaro tentando escapar das garras de um predador. A faca encontrou seu caminho entre as costelas repetidamente, cada golpe acompanhado por um som úmido e um jorro de sangue quente que manchou as roupas de ambos os homens. As labaredas cresceram até que pareciam tocar as próprias estrelas, transformando Lanark em uma visão do inferno. Fumaça densa e escura rolou pelas ruas como um rio negro, carregando consigo o cheiro de carne queimada e madeira carbonizada. Soldados ingleses corriam de um lado para outro como formigas cujo formigueiro havia sido chutado. Alguns tentando organizar resistência, outros simplesmente tentando escapar da carnificina que os cercava. Wallace parou por um momento no centro do pátio principal, seu peito subindo e descendo pesadamente, suor misturando-se com sangue inglês em seu rosto. Ao redor dele, seus homens continuavam seu trabalho mortal com eficiência implacável. Cada movimento era preciso, cada golpe fatal. Eles haviam se transformado em algo mais que homens. Eram instrumentos de retribuição divina, anjos da morte enviados para equilibrar as balanças da justiça que haviam permanecido inclinadas por muito tempo. O som metálico de armas batendo contra escudos ecoava pelas pedras como sinos funerários tocando pelos mortos. Mas estes não eram sinos de lamentação, eram canções de triunfo, hinos de liberdade escritos em sangue inglês sobre pedras escocesas. A noite havia se transformado em pesadelo para os ocupantes, mas para Wallace e seus homens era apenas o primeiro passo em uma jornada muito mais longa em direção à verdadeira liberdade. O coração da guarnição pulsava como uma ferida aberta quando Wallace finalmente chegou à residência do xerife. Heselrigg havia emergido de sua cama ao som dos gritos e do crepitar das chamas, vestindo apenas uma túnica de dormir de linho fino que já estava manchada com suor de terror. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, seus olhos pequenos e cruéis, agora arregalados, com uma compreensão terrível do que estava acontecendo. Em suas mãos gordas, ele segurava uma espada ornamental que provavelmente nunca havia sido usada para mais que decoração. Wallace parou na soleira da porta, sua silhueta recortada contra as chamas que consumiam a cidade atrás dele. Sangue gotejava de sua Claymore, criando pequenas poças escuras nas pedras polidas do piso. Seus olhos azuis, que uma vez Marion havia comparado a lagos de montanha em dias ensolarados, agora queimavam com uma intensidade que fazia o próprio ar parecer vibrar ao seu redor. Não havia mais nada humano naquele olhar, apenas fúria primitiva destilada em sua forma mais pura. Heselrigg reconheceu aquele rosto imediatamente. Era o homem que havia estado perguntando sobre Marion, o rebelde que ousara desafiar a autoridade inglesa ao se apaixonar por uma escocesa e tratá-la como igual. O xerife havia ordenado a morte da mulher não por qualquer crime real, mas como lição, para mostrar a Wallace e a todos os outros escoceses presunçosos que não havia amor, não havia dignidade, não havia nada que os conquistadores não pudessem tirar quando quisessem. Mas agora, olhando para aquela figura ensanguentada e terrível, Heselrigg compreendeu que havia cometido um erro fatal. Havia criado algo monstruoso, algo que não conheceria paz até que cada inglês em solo escocês estivesse morto ou expulso. A pequena lição que pensara ensinar havia se transformado em pesadelo que agora vinha cobrá-lo pessoalmente. Wallace falou apenas uma palavra, sua voz baixa e carregada de uma emoção tão intensa que fez as vidraças da janela vibrarem. Marion. Era a acusação e sentença de morte embrulhadas em 5 letras. Uma súplica por justiça que ecoou através dos corredores de pedra como prece de um deus irado.
O nome saiu de sua garganta como um rosnado, carregado de toda a dor e raiva que havia acumulado desde o momento em que encontrara o corpo sem vida de sua amada. O xerife tentou falar, talvez para oferecer explicações ou súplicas por misericórdia, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a expressão no rosto de Wallace. Não havia negociação possível ali. Não havia apelo à razão ou clemência que pudesse alterar o destino que se aproximava dele como maré inevitável. Hazelrig ergueu sua espada ornamental com mãos trêmulas, mas ambos os homens sabiam que era gesto fútil. Wallace moveu-se com velocidade que desafiava sua estrutura massiva. O machado de guerra descreveu um arco dourado à luz das chamas, cortando o ar com um sussurro mortal. A lâmina encontrou o pescoço de Hazelrig com a precisão de um carrasco experiente, separando cabeça de corpo em um único golpe limpo. Não houve luta prolongada, não houve duelo dramático entre inimigos mortais. Apenas justiça rápida e final. A cabeça do xerife rolou pelo chão de pedra, seus olhos ainda piscando em confusão enquanto a vida se esvaía deles. Sangue jorrou do pescoço decapitado como uma fonte macabra, pintando as paredes de calcário branco com padrões vermelhos que pareciam escritos em alguma linguagem antiga de vingança. O corpo permaneceu de pé por um momento impossível, antes de desabar com o som úmido de carne impactando pedra. Wallace olhou para baixo para a cabeça de Hazelrig, sentindo uma satisfação sombria e profunda preencher o vazio que a morte de Marion havia deixado em seu peito. Mas era apenas o começo. A morte do xerife não trouxe Marion de volta. Não desfez o crime que havia sido cometido contra ela e contra toda a Escócia. Era simplesmente o primeiro pagamento de uma dívida que levaria anos para ser quitada completamente. Ele chutou a cabeça decepada para longe, observando-a rolar até parar contra a lareira apagada, onde troncos ainda fumegavam. Os olhos sem vida de Hazelrig pareciam fitá-lo com uma expressão de surpresa perpétua, como se mesmo na morte o xerife não conseguisse acreditar que suas ações haviam consequências. Para homens como Hazelrig, escoceses eram objetos, não pessoas capazes de retaliação letal. O sangue do xerife começou a se coagular nas pedras, criando poças escuras e viscosas que refletiam a luz dançante das chamas externas. Wallace limpou sua lâmina na túnica de linho de Hazelrig, o tecido fino absorvendo o sangue como uma esponja sedenta. Era sangue inglês manchando o tecido inglês sobre pedras escocesas, uma inversão poética da violência que os ocupadores haviam infligido em sua terra por tanto tempo. Para Wallace, a morte de Hazelrig não representava vitória no sentido tradicional. Era justiça finalmente servida, um equilíbrio cósmico restaurado depois de ter sido perturbado pelo assassinato de Marion. Mas para os ingleses que ouviriam sobre esta noite, seria algo muito diferente. Seria o nascimento de um inimigo que não conheceria descanso até que cada invasor fosse expulso de solo escocês ou enterrado nele. O sangue de Hazelrig selara um pacto que só terminaria com liberdade completa ou morte absoluta. As chamas devoraram Lanark com apetite insaciável, transformando a cidade em uma fornalha rugindo sob o céu estrelado. O que havia começado como focos pequenos e controlados de fogo, cresceu até se tornar um incêndio de proporções bíblicas. As labaredas saltando de telhado em telhado como demônios dançantes celebrando uma festa de destruição. A madeira antiga das vigas estourava com sons como tiros de mosquete, enviando cascatas de faíscas douradas para o ar noturno que subiam até se misturarem com as estrelas. Wallace e seus homens moveram-se através da guarnição como fantasmas vingativos, saqueando tudo de valor militar e destruindo o resto. Armas foram confiscadas das mãos mortas de soldados ingleses, espadas de ferro templado, arcos de teixo inglês, aljabas cheias de flechas com pontas forjadas em aço de qualidade. Armaduras de malha foram arrancadas de corpos ainda quentes,
o metal tintindo musicalmente, enquanto os escoceses se equipavam com o equipamento de seus inimigos mortos. Os estábulos foram incendiados depois que os cavalos foram liberados para correrem livres pelas colinas. Os animais, aterrorizados pelas chamas e pelo cheiro de sangue, galoparam para longe em pânico selvagem, seus cascos batendo contra as pedras das ruas como tambores de guerra. Sacos de grãos foram rasgados e seu conteúdo espalhado ao vento, criando nevascas douradas que dançavam na luz do incêndio antes de serem consumidas pelas chamas famintas. Thomas Graham encontrou o tesouro do xerife escondido em um cofre de ferro atrás da lareira principal. Moedas de ouro e prata derramaram-se sobre as pedras com sons musicais, refletindo a luz dançante como estrelas caídas. Não era apenas dinheiro. Era o sangue financeiro da opressão, impostos extorquidos de camponeses escoceses que mal tinham o suficiente para alimentar suas famílias. Graham encheu sacos de couro com as moedas, sabendo que seriam usadas para comprar mais armas, recrutar mais homens, financiar uma resistência que cresceria como fogo em palha seca. Robert Blair encontrou documentos oficiais espalhados pela mesa do xerife. Listas de prisioneiros para serem executados, ordens para confiscar terras de famílias escocesas, correspondência com outros comandantes ingleses, detalhando estratégias para esmagar qualquer sinal de rebelião. O jovem guerreiro não sabia ler, mas reconheceu os selos reais ingleses e compreendeu que eram instrumentos de opressão. Atirou-os todos nas chamas, observando o pergaminho se enrolar e escurecer antes de se transformar em cinzas que subiram para se juntar à fumaça que cobria a cidade. O crepitar das chamas se misturava agora com outros sons. O gemido agonizante de vigas de madeira cedendo sob o peso de telhados em colapso, o estilhaçar de vidros de janelas explodindo com o calor intenso, o rugido profundo do próprio fogo consumindo tudo em seu caminho. Era uma sinfonia de destruição que ecoava pelas ruas estreitas de Lanark, como hinos de guerra cantados por coros invisíveis. Civis escoceses começaram a emergir de suas casas, primeiro como sombras cautelosas, espiando através de cortinas rasgadas. Depois, com mais coragem, conforme compreendiam que eram os ingleses que estavam sendo caçados, não eles. Alguns olhavam com terror puro. A violência era chocante, mesmo quando dirigida contra seus opressores. Outros tinham lágrimas de alívio correndo por suas faces, como se finalmente pudessem respirar livremente depois de anos sufocando sob o jugo inglês. Uma velha mulher apareceu na porta de sua casa de pedra, suas mãos artríticas apertando um xale esfarrapado ao redor dos ombros. Ela havia perdido 2 filhos para a forca inglesa no ano anterior, acusados de roubar grãos que na verdade estavam tentando recuperar de sua própria colheita confiscada. Quando viu Wallace passar, manchado de sangue inglês e carregando a cabeça de Hazelrig como troféu macabro, ela sussurrou uma oração de gratidão em gaélico antigo. Um grupo de crianças se escondeu atrás de uma pilha de lenha, seus olhos grandes arregalados com uma mistura de terror e fascínio. Elas haviam crescido conhecendo apenas submissão forçada aos conquistadores ingleses, mas agora viam homens de sua própria terra movendo-se com autoridade letal, matando os monstros que haviam assombrado seus pesadelos. Era uma lição brutal sobre poder e justiça que carregariam para o resto de suas vidas. A bandeira inglesa que tremulava sobre a torre principal da guarnição foi arrancada e atirada nas chamas. O tecido vermelho e dourado se contorceu nas labaredas como uma criatura viva, agonizando, as cores reais desaparecendo em fumaça escura que subia para o céu como uma prece pagã oferecida aos deuses antigos da guerra. Em seu lugar, nada foi içado. O mastro permaneceu vazio, um símbolo de que a autoridade inglesa em Lanark havia sido completamente erradicada.
Wallace parou no centro do pátio principal, agora uma paisagem infernal, de corpos espalhados e edifícios em chamas. Sangue inglês formava riachos escuros entre as pedras, correndo em direção aos esgotos como rios vermelhos, carregando os pecados dos opressores para longe da terra sagrada da Escócia. O cheiro era avassalador. Fumaça acre, carne queimada, sangue coagulando, madeira carbonizada. Mas para Wallace era o perfume da justiça finalmente servida. Seus homens se reagruparam ao redor dele, seus rostos iluminados pela luz dançante das chamas como máscaras demoníacas. Estavam cobertos de sangue da cabeça aos pés, suas roupas ensopadas, seus cabelos grudados às cabeças com uma mistura de suor e sangue inglês. Mas em seus olhos havia algo que não existia antes, uma confiança feroz. A compreensão de que eram capazes de enfrentar e derrotar os conquistadores que haviam parecido invencíveis por tanto tempo. O som de cascos se aproximando ecoou das colinas circundantes. Mas eram apenas os cavalos ingleses liberados que retornavam, confusos e sem direção. Não havia reforços vindos. Duncan MacLeod e seus homens haviam feito seu trabalho perfeitamente, cortando todas as rotas de escape e silenciando qualquer mensageiro que tentasse levar notícias da carnificina para guarnições vizinhas. Lanark estava completamente isolada, uma ilha de destruição cercada por colinas silenciosas. A cidade havia se transformado em algo além do reconhecimento. O que fora um símbolo da ocupação inglesa agora era uma ruína fumegante, um testemunho ardente de que a resistência escocesa não estava morta, apenas adormecida. As chamas continuariam queimando até amanhã, visíveis de quilômetros de distância como um farol sangrento, anunciando que a guerra pela liberdade da Escócia havia começado oficialmente. Lanark não era mais apenas uma cidade, havia se tornado o berço de uma lenda que cresceria até abarcar toda a nação. A retirada foi executada com a mesma precisão mortal que havia caracterizado o ataque. Wallace sabia que permanecer em Lanark seria suicídio. Reforços ingleses eventualmente chegariam, e por mais ferozes que fossem seus homens, eles não poderiam enfrentar um exército inteiro em campo aberto. A sabedoria estava em golpear rápido e desaparecer como fantasmas, deixando apenas destruição e terror em seu rastro. Duncan MacLeod foi o primeiro a se mover, liderando seus homens pelas trilhas conhecidas que serpenteavam através das colinas cobertas de urze. Eles carregavam os sacos de moedas confiscadas e as armas mais valiosas tomadas dos ingleses mortos. Seus passos eram silenciosos, apesar da carga pesada. Décadas vivendo naquelas terras haviam ensinado a cada um deles como se mover sem deixar rastros que perseguidores pudessem seguir. Robert Blair e seu grupo seguiram uma rota diferente, dispersando-se para confundir qualquer tentativa de rastreamento. O jovem guerreiro carregava a espada ornamental de Hazelrig como troféu, sua lâmina ainda manchada com o sangue do xerife. Seria derretida e reforjada em pontas de lança para a guerra que certamente viria, transformando o símbolo da opressão em ferramenta de libertação. Wallace foi o último a deixar a cidade em chamas. Ele parou na borda das colinas, olhando para trás uma última vez para contemplar sua obra. Lanark ardia como uma pira funeral gigantesca, as chamas subindo para o céu em colunas douradas que pareciam tocar as próprias estrelas. Era belo de uma forma terrível, um espetáculo de destruição que ficaria gravado na memória de todos que o presenciaram. A cabeça de Hazelrig estava amarrada ao seu cinto, balançando com cada passo como um sino macabro tocando músicas de vingança. Ele a levaria para as montanhas e a colocaria em uma estaca como aviso para qualquer inglês que ousasse seguir suas pegadas. O rosto do xerife, mesmo na morte, mantinha uma expressão de surpresa ultrajada, como se ainda não conseguisse acreditar que suas ações tivessem consequências fatais.
As trilhas antigas que os escoceses seguiram haviam sido pisadas por seus ancestrais por gerações incontáveis. Eram caminhos que existiam antes dos romanos, antes dos saxões, antes de qualquer invasor ter posto os pés em solo escocês. Os ingleses tinham mapas e bússolas, mas os nativos tinham algo mais valioso: conhecimento herdado através do sangue, instintos aguçados por séculos de sobrevivência em terras hostis. A neblina matinal começou a se formar nas depressões entre as colinas, oferecendo cobertura adicional para os guerreiros em retirada. Era como se a própria terra conspirasse para proteger seus filhos, enviando véus brancos para esconder seus movimentos dos olhos ingleses, que certamente os procurariam quando o sol nascesse completamente. Wallace sorriu grimly, lembrando-se das antigas lendas que sua avó contava sobre como a Escócia protegia aqueles que a defendiam. Os homens moviam-se em silêncio absoluto, comunicando-se apenas através de gestos quando necessário. Cada um havia escolhido este caminho conhecendo suas consequências. Eram agora fugitivos, homens marcados que seriam caçados implacavelmente pelos ingleses. Mas também eram heróis para seu próprio povo, os primeiros a provar que os conquistadores podiam sangrar e morrer como qualquer mortal. Conforme se afastavam de Lanark, o som das chamas diminuiu até se tornar apenas um murmúrio distante, como chuva caindo em folhas secas. Mas o cheiro de fumaça continuou a segui-los, impregnado em suas roupas e cabelos como perfume de guerra que os marcava permanentemente. Era um odor que carregariam para sempre, não apenas fumaça de madeira queimada, mas o aroma da resistência renascida. Quando finalmente pararam para descansar em uma clareira escondida profundamente nas montanhas, os homens se olharam com uma compreensão nova e profunda. Eles haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. A vida de submissão silenciosa estava morta. Em seu lugar, havia nascido algo feroz e implacável, que não descansaria até que a Escócia fosse livre ou eles estivessem mortos. Wallace pendurou a cabeça de Hazelrig em um galho de carvalho antigo, seus olhos vazios agora fitando as montanhas que o xerife nunca conseguira conquistar verdadeiramente. Era um aviso e uma promessa, para ingleses que viessem depois e para escoceses que ainda duvidavam de que a resistência fosse possível. A guerra pela liberdade havia começado oficialmente e não terminaria até que a última bota inglesa deixasse solo escocês para sempre. As primeiras luzes do amanhecer tocaram os cumes distantes das montanhas quando os mensageiros começaram a cavalgar, como o próprio vento através das terras escocesas. Não eram emissários oficiais carregando documentos selados ou proclamações reais, mas sim homens simples do povo, pastores que haviam visto as chamas de Lanark das colinas, comerciantes que haviam ouvido os gritos ecoando através dos vales, pescadores que haviam sentido o cheiro de fumaça carregado pelos ventos matinais. A notícia se espalhou com a velocidade de fogo em palha seca, saltando de aldeia em aldeia, de fazenda em fazenda, de coração escocês em coração escocês, como chama, passando de tocha em tocha. Em cada paragem, a história crescia, ganhando detalhes que transformavam um ataque calculado em lenda épica. Wallace não era mais apenas um homem buscando vingança. Havia se tornado uma figura quase mítica, um guerreiro enviado pelos deuses antigos para libertar a Escócia de seus opressores. Nos castelos ingleses espalhados pelo sul da Escócia, a reação foi de indignação explosiva, misturada com medo genuíno. Lord Cressingham, tesoureiro do rei Eduardo para assuntos escoceses, quebrou uma taça de vinho contra a parede de pedra quando recebeu as primeiras notícias fragmentadas do ataque. Suas mãos gordas tremiam não apenas de raiva, mas também de uma compreensão terrível de que algo fundamental havia mudado na dinâmica da ocupação. O conde de Surrey, governador militar da Escócia ocupada, convocou uma reunião de emergência de todos os comandantes ingleses na região.
O salão principal de seu castelo ecoou com vozes furiosas, exigindo retaliação imediata e brutal. Aldeias inteiras deveriam ser queimadas. Famílias suspeitas de simpatizar com Wallace deveriam ser executadas publicamente. Impostos punitivos deveriam ser cobrados até que os escoceses implorassem pela paz. Mas debaixo da fúria oficial havia uma corrente subterrânea de preocupação genuína. Lanark havia sido considerada completamente pacificada, sua guarnição adequada para manter a ordem em uma população supostamente subjugada. Se rebeldes podiam atacar e destruir completamente uma cidade segura, onde mais eles poderiam estar tramando? Quantos outros William Wallace existiam escondidos nas montanhas, aguardando apenas o momento certo para atacar? Mensageiros ingleses correram para Edinburgh e depois para Londres, carregando relatos cada vez mais exagerados da carnificina em Lanark. Para os ouvidos ingleses, não havia sido simplesmente um ataque militar, mas sim um massacre bárbaro executado por selvagens sedentos de sangue. A resposta do rei Eduardo seria proporcional à forma como o ataque foi relatado, não como ato de guerra legítimo, mas como terrorismo primitivo que precisava ser esmagado com força esmagadora. Nas aldeias escocesas, porém, a história era contada de forma completamente diferente. Anciãos que haviam vivido suas vidas inteiras sob dominação estrangeira sussurravam uns aos outros sobre o jovem que havia ousado fazer o que gerações anteriores apenas sonharam. Mulheres que haviam perdido maridos e filhos para a brutalidade inglesa choraram lágrimas de alegria ao saber que pelo menos um de seus opressores havia pago o preço final por suas crueldades. Crianças escocesas que haviam crescido aprendendo a baixar os olhos quando soldados ingleses passavam, agora brincavam de ser Wallace e seus homens, usando varas como espadas e encenando a morte de Hazelrig repetidamente. Pela primeira vez em suas vidas jovens, tinham um herói próprio. Alguém que parecia saído das lendas antigas que suas avós contavam sobre guerreiros que lutaram contra invasores romanos e saxões. Jovens escoceses que haviam passado anos subjugados pela ocupação começaram a se reunir secretamente em celeiros e clareiras florestais, sussurrando sobre a possibilidade de se juntarem à causa de Wallace. Muitos não sabiam onde encontrá-lo ou mesmo se ele ainda estava vivo, mas a semente havia sido plantada. A ideia de que resistência era possível, de que ingleses podiam ser mortos, de que a liberdade não era apenas sonho impossível. Sacerdotes leram a situação de formas diferentes. Alguns condenaram a violência como contrária aos ensinamentos cristãos, pregando paciência e submissão às autoridades estabelecidas por Deus. Outros viam a mão da providência divina em ação, interpretando o sucesso do ataque como sinal de que os céus favoreciam a causa escocesa contra invasores pagãos que profanaram terras santas. Comerciantes que haviam prosperado colaborando com a administração inglesa começaram a se preocupar com suas posições. Se a maré estava mudando, se a resistência estava se organizando, eles poderiam se encontrar do lado perdedor quando a situação se resolvesse. Alguns começaram discretamente a fazer contatos com elementos nacionalistas, procurando formas de demonstrar que seus corações sempre haviam estado com a Escócia, independentemente de onde seus interesses comerciais os haviam levado. A própria geografia da Escócia conspirava para amplificar o impacto do ataque a Lanark. As montanhas e vales que haviam protegido Wallace durante sua fuga também serviram como caixas de ressonância naturais, carregando ecos da história através de toda a região. Pastores nas terras altas ouviram versões da história apenas dias depois e logo estavam contando suas próprias versões para comerciantes que levaram a notícia ainda mais longe. Lanark havia deixado de ser apenas uma cidade. Havia se tornado um símbolo poderoso que significava coisas diferentes para pessoas diferentes.
Para ingleses, representava a necessidade de maior brutalidade para manter controle sobre população rebelde. Para escoceses, representava a primeira rachadura real na fachada de invencibilidade inglesa, prova de que seus conquistadores eram mortais e vulneráveis. O eco da revolta reverberou através das terras escocesas como ondas em lago perturbado por pedra atirada em seu centro. Não havia mais como conter a história ou minimizar seu impacto. Wallace havia conseguido algo que nenhum rebelde escocês havia conseguido antes: transformar um ato de vingança pessoal em catalisador para despertar nacional. A semente estava plantada e cresceria até se tornar árvore, cujos frutos seriam colhidos em campos de batalha futuros, onde o destino da Escócia seria decidido permanentemente.